Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, o que está acontecendo nas hostes da direita aqui no Brasil, principalmente bolsonarista neste momento? Menino, tá um salseiro essa direita. Uma confusão de bate-cabeça entre Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, fazendo ataques a Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro dizendo que pode vir a se candidatar numa entrevista a um jornal americano, e tudo isso embalado por uma discussão. Foi o The Telegraph, na verdade. The Telegraph, isso, americano, olha só. Britânico. Mas foi. Exatamente. Mas foi a entrevista. Eu tô com o americano na cabeça. Eu entendo. Então, ela fez essa entrevista, ela deu essa entrevista na semana passada, ao mesmo tempo em que o Valdemar da Costa Neto dizia que o Eduardo Bolsonaro não deveria insistir em se candidatar contra a vontade do pai, Jair Bolsonaro, que já disse que ele não deveria se candidatar, porque se ele fizesse isso, ele mataria o pai. Isso deu uma confusão. O Eduardo começou a atacar o Valdemar, que por sua vez, nos bastidores, sinalizou que não cederia, né, que ele que deveria ficar quieto. E, ao final, houve acusações dos bastidores de que o Eduardo queria era dinheiro. O Eduardo mandou dizer que não ia aceitar esse tipo de provocação. E, ao final da semana, o Valdemar, inclusive, me ligou para dizer que o Eduardo Bolsonaro era tinha que ser respeitado, que o que ele estava passando nos Estados Unidos não era fácil, que o esforço dele a favor do pai era um esforço muito louvável. Inclusive, se ele precisasse de dinheiro, o PL estava disposto a ajudar, pegando uma parte do salário de cada deputado. A coisa se acalmou ali, porque todo mundo está muito preocupado com esses ataques que o Eduardo vem fazendo, Milton e Cássia, porque ele tem muita repercussão justamente nas redes sociais e nesse nicho bolsonarista que é mais radical, né? Uhum. Depois, em relação a Michele, eu já soube que lá internamente no grupo dos bolsonaristas, inclusive o presidente, não recebeu muito bem a entrevista, porque ela fala que ela se levantaria, ele defenderia o Bolsonaro como uma leoa, inclusive se precisasse se candidataria em 2026. O Bolsonaro não gosta desse tipo de afirmação, porque ele entende como já uma tentativa de deixá-lo para trás, né? Isso também ouvi muito essa semana que passou de vários parlamentares e amigos, interlocutores, gente inclusive que teve com o Bolsonaro, que diz que ele não quer saber de discussão sobre sucessor na direita, sobre candidatura a presidente em 2026, que não seja dele, pelo simples motivo de que, uma vez que você elege um sucessor, você vira passado, né? E ele já está numa situação ali difícil, aguardando a execução da pena determinada pelo Alexandre de Moraes, e não é o caso agora para ele de se ver esquecido nesse momento. A velha metáfora do cafezinho frio, né? Quando você deixa de ser chefe, seu café já esfria imediatamente, né? É o caso dele, e ele já tem sinalizado que antes do final do ano que vem, ele não vai apontar nenhum sucessor que possa ofuscá-lo e diminuir seu poder frente ao eleitorado. Agora, Malu, em meio a todos esses desentendimentos, como que fica a situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já foi muito cotado até bem pouco tempo atrás para ser aí uma espécie de sucessor natural do Bolsonaro? Então, Cássia, Tarcísio, mais um elemento aí dessa equação, teve visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro na casa dele ontem e saiu junto com o Flávio Bolsonaro para dar uma entrevista em que ele se preocupou em falar várias vezes em que ele não é candidato a presidente da República, que ele sim é candidato à reeleição em São Paulo,
e fez ali um discurso de apoio e solidariedade ao Jair Bolsonaro, num movimento bastante calculado, a meu ver, para justamente tentar reduzir os ataques a ele. A gente lembra que, inclusive, segundo as mensagens que o Supremo depois revelou como parte da operação que acabou com o indiciamento e a denúncia do Eduardo, mensagens do Eduardo com o pai, dizendo que o Tarcísio só pensa nele, que na hora que o Tarcísio foi escolhido, o Bolsonaro acabou, coisas desse tipo. E isso rendeu bastante dor de cabeça para o Tarcísio. Sem falar num cálculo, né, outro cálculo clássico da política. Quanto mais tempo você fica no sereno, mais você toma chuva. Então, o objetivo do Tarcísio é evitar esse tipo de ataque, porque falta bastante tempo para a definição, inclusive, dos candidatos, né? Só em abril do ano que vem que precisa se desincompatibilizar e aí você tem que dizer para que você vai ser candidato, né? Então, o que eu acho que é o movimento do Tarcísio, embora ele esteja fazendo muita força, até por isso, está fazendo muita força para a gente achar que ele não é candidato a presidente. Eu acho que ele recuou um pouco, diminuiu aí a intensidade das declarações, ele vinha fazendo uma articulação em Congresso pela anistia, chamou Alexandre de Moraes de tirano, se colocou muito exposto tanto a represálias do Supremo como a represálias do próprio bolsonarismo. Agora ele deu um passo atrás e eu acredito que vai ficar sendo assim, Cássia, Milton, ouvintes, até mesmo no final do ano que vem, até abril, quando a situação vai estar mais ou menos definida, né? A gente está vendo essa discussão sobre embargos ao Brasil, a negociação com os Estados Unidos, tem que saber até onde essa ofensiva do Trump sobre ministros, a coisa dos vícios vai durar, porque isso enfraquece ou fortalece o Eduardo. Tem a questão do mandato do Eduardo Bolsonaro, que está em discussão aí a cassação. Tem a execução da pena do Jair Bolsonaro, que a gente vai ter que saber em que situação ele vai ficar e até onde o capital político dele vai se desidratar. E só aí eu acredito que a gente vai ver uma definição. Até lá a gente vai ter muito ruído ainda na direita, porque esse pessoal não é discreto, ao contrário do que costuma acontecer muitas vezes na esquerda. Eles não seguem essas orientações muito centralizadas, e o Bolsonaro está mesmo com um poder de influência mais reduzido, né? Fala com 2, 3 pessoas por semana, visitas sempre coordenadas, autorizadas pelo Alexandre de Moraes, então não é uma coisa que dá para ele ser frenético na articulação, e ainda considerando aí que teve todo esse revertério da PEC da blindagem que atrapalhou bastante a anistia. Então, eu acredito que a gente vai ver muito ruído na direita, para benefício do presidente Lula, que já é candidatíssimo à reeleição e está faturando politicamente aí com esse desencontro dos bolsonaristas. Né? Muito obrigado pela sua análise, Malu Gaspari. Um bom dia para você. Valeu, gente. Bom trabalho para todo mundo. Até mais, Malu.